Olá, pessoal! Em mais uma aula da nossa disciplina de Geografia, irei retratar o Brasil e suas diferenças sociais. Bom, no Brasil, a distribuição de renda entre a população é feita de modo desigual. Isso quer dizer que no nosso país, a maior parte da renda fica concentrada em uma pequena parcela da população, significando assim que poucas pessoas ficam com a maior concentração de renda e a maior parte da população fica com uma pouca concentração de renda, permitindo assim que condições desfavoráveis de vida como essa ocorram. Ou seja, nesse local, essas pessoas não têm acesso à coleta de esgoto. E por que ocorre essa diferença nessa distribuição de renda? A desigualdade na distribuição de renda, ou seja, na distribuição justamente do dinheiro para as pessoas, para as famílias, ela acarreta uma desigualdade social, pois é justamente essa renda das famílias que permitem com que elas tenham acesso a bens e serviços como alimentação, moradia, boa educação, saúde, lazer. Mas se a renda dessas pessoas está sendo muito baixa, elas não terão acesso a esses bens. E para cada cidadão, é um direito deles ter acesso à alimentação adequada, moradia digna, uma saúde adequada também. Essa imagem retrata muito bem a desigualdade social que acontece no Brasil. Essa foto foi tirada em São Paulo, mostrando do lado esquerdo justamente uma favela, em que nós podemos ver que não existe esses bens e serviços que deveriam ter, uma moradia digna. Aqui as casas estão todas muito juntas, amontoadas, sendo que não há espaço suficiente para as pessoas aqui. Aqui já existe do lado direito uma ótima qualidade, não é, da moradia, com piscinas, quadras de esporte que permitam com que tenha lazer para essas pessoas, bem diferente desse lado esquerdo. Aqui eu trago para vocês uma pirâmide, mostrando justamente que uma grande parte da população fica concentrada com uma renda bem menor, ou seja, 46% da população fica com R$ 1.356 por mês, e esse número pode ser bem pior. Apenas uma pequena parcela da população ganha uma renda bem favorável. E essa desigualdade de renda ela também pode ser vista através de indicadores como taxa de mortalidade infantil. E por que a taxa de mortalidade infantil ela pode nos mostrar como essa desigualdade de renda ocorre? Bom, porque muitas das causas desses óbitos infantis, elas são consideradas evitadas, ou seja, são óbitos, são mortes de bebês que eles poderiam ter sido evitados porque nós já conhecemos, já existem métodos e tecnologias que permitam intervenções eficazes evitando essas mortes. E por que isso não acontece tanto como deveria? Justamente porque essas pessoas não estão tendo acesso a esses bens e serviços, a essa saúde de qualidade que permita com que essas mortes sejam evitadas. A desigualdade também pode ser percebida, principalmente entre os negros e brancos. Eu trago um gráfico para vocês sobre a parcela de população dos 10% mais pobres do Brasil e dos 1% mais ricos. Nessa coluna, em verde claro, nós temos os negros e em verde escuro temos os brancos. Entre os 10% mais pobres, entre a população 10% mais pobre do Brasil, 75,5% dela é composta de negros. Ou seja, os negros eles ocupam a população mais pobre do Brasil. E 23,4% dessa população, desses 10% mais pobres, são de brancos. E entre os 1% mais ricos, 79,7% desses 1% mais ricos são compostos de brancos. Ou seja, os negros novamente sofrendo essa desigualdade. E apenas 17,8% dessa população mais rica é composta de negros. E se não está havendo essas condições dessas pessoas manterem aqueles bens e serviços que eu citei para vocês, e nós podemos supor que existe uma causa para isso, para essas desigualdades? Bom, o Brasil, se vocês não sabem, vou dizer agora,
Durante o período colonial, entre os séculos XVI e XIX, as terras brasileiras elas eram controladas por grandes fazendeiros, em sua maioria brancos, e esses fazendeiros eles detinham poder econômico e político, ou seja, eles mandavam em tudo, praticamente. E os negros, o que é que os negros representavam naquela época? Os negros eram a mão de obra, ou seja, o trabalho escravo que havia naquela época, trazidos justamente da África. Ou seja, esses negros africanos trazidos para as terras brasileiras eram os escravos. E por que que isso reflete até hoje na população brasileira, nessa desigualdade social, nessa desigualdade de distribuição de renda? Porque após o fim da escravidão, em 1888, não houve uma política que garantisse para esses escravos, ou seja, para esses negros, e para os seus descendentes, acesso a moradias, à educação, entre outros bens e serviços necessários para qualquer humano sobreviver. Sendo assim, não houve garantias, não houve garantias de condições mínimas de sobrevivências para aquelas pessoas, para que elas vivessem de forma digna. E isso se reflete até hoje nesses indicadores sociais, mostrando essa desigualdade. E a educação, pessoal? Na educação também ocorre uma desigualdade, pois podemos perceber que os negros eles têm menos anos de estudo e a taxa de escolaridade, a taxa de desemprego, saneamento básico também são indicadores sociais que podem nos mostrar que as pessoas estão tendo justamente essa desigualdade, tanto na distribuição de renda e assim gerando desigualdades sociais. Os negros, eu trouxe esse mapa para vocês verem sobre as pessoas com 15 anos ou mais de idade por sexo, segundo cor ou raça, e a média de anos de estudo que essas pessoas têm. Entre as mulheres, entre as mulheres negras, a média de anos que elas passaram na escola é 7,7 e as brancas 9,1, ou seja, os brancos se sobressaindo de novo. Entre os homens negros tiveram 7,2 e os homens brancos 8,9, ou seja, tanto nas mulheres quanto nos homens mostram que o nível de escolaridade, ou seja, os anos de estudo dessas pessoas brancas foram maiores do que o dessas pessoas negras. E por que isso pode ocorrer? Por diversos fatores. Se essa distribuição de renda está fazendo com que as pessoas negras tenham menos dinheiro, quer dizer que elas possa ser que elas tenham que começar a trabalhar mais cedo, ou não possam conciliar estudos com trabalho. E a taxa de desemprego no Brasil também mostra que os negros têm mais dificuldade de conseguir emprego do que os brancos. Aqui eu trouxe outra imagem para vocês perceberem as moradias urbanas chefiadas por brancos e negros, com acesso aos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto, ou seja, fazendo parte do saneamento básico, não é? Nessa coluna de azul tem o abastecimento de água e nessa coluna em laranja tem o coleta de esgoto. Entre as moradias chefiadas por brancos, 95,4% delas têm abastecimento de água e 81,7% têm coleta de esgoto. Já as moradias chefiadas por negros, 91,8% delas têm abastecimento de água, ou seja, menos do que as moradias chefiadas por brancos. E 68,8% delas têm coleta de esgoto. Novamente, mais uma vez, o número, ou seja, a porcentagem de moradias de negros que têm coleta de esgoto é menor do que a porcentagem de moradias chefiadas por brancos que têm acesso à coleta de esgoto. E podemos lembrar também que esse acesso ao saneamento básico também reflete na saúde da população. Ou seja, um local onde não tem acesso a saneamento básico também favorece a proliferação de doenças e, sendo assim, interfere na saúde da população. Ou seja, é um conjunto de fatores que interferem em todo um conjunto. Era isso que eu queria falar nessa aula. E até mais, e obrigado!